Boston, Massachusetts, outono de 1923. Em um pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio vitoriano decadente, um homem de 32 anos estava sentado à mesa da cozinha, encarando uma pilha de contas que ele não tinha como pagar. Robert Mitchell era seu nome, e ele estava há exatamente 3 dias de perder tudo. O banco havia enviado o aviso final. A hipoteca estava 6 meses atrasada. Se ele não conseguisse $2.000 até sexta-feira, perderia a casa que pertencia à sua família, há 3 gerações. A casa onde nasceu, a casa onde sua mãe morreu, a única coisa que lhe restava dela. Robert passou a mão pelo rosto cansado. Não tinha dormido direito em semanas. Seu pequeno negócio de marcenaria havia falido quando a crise econômica atingiu Boston. Os clientes desapareceram da noite para o dia. As economias evaporaram. E agora, ele estava ali, um homem quebrado aos 32 anos, sem saber para onde ir. Havia considerado tudo. Pedir emprestado, mas não tinha mais ninguém para recorrer. Vender tudo, mas seus móveis não valiam nada. Fugir, mas para onde? Ele estava encurralado, sem saída, sem esperança. Foi quando sua vizinha de baixo, Mrs. Eleanor, bateu na porta naquela tarde chuvosa de outubro. Ela tinha quase 70 anos, viúva há 2 décadas, mas seus olhos tinham um brilho que Robert não conseguia entender. Como alguém que tinha tão pouco podia parecer tão em paz? Eleanor entrou sem ser convidada, como sempre fazia, carregando uma bandeja com chá e biscoitos que ela sabia que Robert não tinha dinheiro para comprar. Ela colocou tudo na mesa, empurrando as contas de lado, e sentou-se na frente dele. "Você está pensando em desistir?" ela disse. Não era uma pergunta. Robert não conseguiu olhar para ela. "Não há mais nada que eu possa fazer", ele disse, sua voz quebrada. "Tentei tudo. Deus me abandonou." Eleanor pegou sua mão através da mesa. Suas mãos eram quentes, firmes. "Deus não abandona ninguém, Robert. Mas às vezes precisamos aprender a abrir as portas certas. E eu vou te ensinar sobre uma porta que você nem sabia que existia." Robert olhou para ela pela primeira vez, confuso. "Que porta?" Eleanor sorriu, aquele sorriso misterioso que ela tinha. "A Porta Dourada. É um ritual antigo que aprendi há 20 anos, quando estava exatamente onde você está agora. Quebrada, sem esperança, sem saída, e esse ritual mudou tudo." Ela puxou um livro pequeno e gasto de sua bolsa. A capa dizia: "O Jogo da Vida e Como Jogá-lo", por Florence Scovel Shinn. Florence ensinou isso em uma de suas palestras em Nova York em 1920. Eu estava lá. Ouvi da boca dela. E quando fiz o ritual, portas que eu nem sabia que existiam se abriram. Dinheiro veio de lugares impossíveis. Oportunidades apareceram do nada. Pessoas que eu nunca tinha visto entraram na minha vida com soluções perfeitas. Robert queria acreditar, mas estava tão cansado de falsas esperanças. "Mrs. Eleanor, eu respeito a senhora, mas não acredito em mágica." "Não é mágica", ela disse firmemente. "É lei espiritual. É entender como o universo funciona. É saber que quando uma porta se fecha, Deus sempre tem uma porta dourada escondida esperando por você. Mas você precisa saber como encontrá-la, como abri-la." Ela abriu o livro em uma página marcada. Florence chamava de Porta Dourada porque quando você faz esse ritual corretamente, é como se literalmente uma porta de ouro se abrisse no universo e o impossível fluísse através dela. Robert olhou para o livro, depois para Mrs. Eleanor, depois para a pilha de contas. Ele tinha 3 dias até perder tudo. 3 dias. O que ele tinha a perder? "Me ensina", ele disse. E foi assim que Robert Mitchell, um marceneiro falido de Boston, aprendeu sobre o ritual da Porta Dourada que Florence Scovel Shinn havia ensinado 3 anos antes em Nova York. Um ritual que abriria não apenas uma porta, mas todas as portas que ele precisava.
Um ritual que provaria que o impossível é apenas aquilo que ainda não aprendemos a manifestar. Mas para entender como esse ritual funcionou para Robert, como ele conseguiu os $2.000 em 3 dias, quando não havia absolutamente nenhuma possibilidade lógica disso acontecer, você precisa primeiro entender a história de como Florence descobriu esse ritual. Porque não foi em um livro antigo, não foi em uma sessão mediúnica, foi em um momento de desespero pessoal tão profundo que ela não tinha escolha senão encontrar a porta ou desistir completamente. Vamos voltar 4 anos. Nova York, inverno de 1919. Florence Scovel Shinn estava em seu pequeno apartamento, olhando pela janela para a neve que caía pesadamente sobre a cidade. Ela tinha 41 anos e sua vida estava em ruínas de uma forma que ela nunca imaginou possível. Seu casamento havia terminado. Seu trabalho como ilustradora tinha praticamente acabado. Ela estava com 3 meses de aluguel atrasado. Tinha comida para mais 2 dias, talvez 3 se racionasse. E o pior de tudo, ela havia recebido uma carta naquela manhã informando que seu irmão mais novo, a única família que lhe restava, estava gravemente doente e precisava de dinheiro para tratamento. Dinheiro que ela não tinha. Florence havia tentado tudo o que conhecia sobre manifestação. Havia feito suas afirmações diárias. Havia visualizado. Havia decretado. Havia orado. Mas nada estava funcionando. As portas continuavam se fechando na sua cara, uma após a outra. Ela estava começando a acreditar que talvez Deus tivesse se esquecido dela. Naquela noite, em desespero absoluto, Florence fez algo que nunca havia feito antes. Ela não orou pedindo o que queria. Ela não tentou manifestar uma solução específica. Em vez disso, ela caiu de joelhos no chão frio do seu quarto e disse apenas uma coisa: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei qual porta abrir porque todas parecem fechadas. Então te peço, mostra-me a porta dourada. A porta que eu não estou vendo. A porta que você preparou para mim. Eu confio que ela existe, mesmo que eu não possa vê-la ainda. E então ela ficou ali, em silêncio, esperando. Não por uma resposta audível, mas por algum sinal, alguma direção, algo. O que aconteceu nos próximos minutos mudaria não apenas a vida de Florence, mas eventualmente a vida de milhares de pessoas. Porque enquanto ela estava ali, de joelhos, na quietude da entrega completa, algo aconteceu. Uma imagem veio à sua mente com tanta clareza que era quase como uma visão. Ela se viu diante de um corredor longo. Ao longo do corredor havia dúzias de portas, todas cinzas, todas fechadas, algumas até trancadas com cadeados pesados. Mas no final do corredor, quase escondida, havia uma porta diferente. Ela brilhava. Uma luz dourada emanava dela. E essa porta estava entreaberta, apenas esperando que Florence a empurrasse completamente. Florence abriu os olhos ofegante. A visão havia sido tão real, tão vívida. E com ela veio uma compreensão profunda, uma mensagem que ela sabia vir de algo maior que ela mesma. Você está batendo nas portas erradas. A porta dourada sempre esteve aberta. Você só não estava olhando na direção certa. Naquele momento, Florence entendeu algo fundamental sobre manifestação que ela nunca havia compreendido antes. Não era sobre forçar portas fechadas. Não era sobre fazer acontecer pela força de vontade. Era sobre encontrar a porta que Deus já havia aberto e ter a sabedoria e humildade para caminhar através dela, mesmo que não fosse a porta que você esperava. Florence passou os 3 dias seguintes em um estado de contemplação profunda, refinando o que viria a se tornar o ritual da porta dourada. Ela estudou seus próprios textos metafísicos, releu a Bíblia procurando por passagens sobre portas abertas, meditou profundamente e então, quando sentiu que estava pronta, ela realizou o ritual pela primeira vez. O que aconteceu em seguida
foi tão extraordinário que Florence mal podia acreditar. Dentro de 48 horas após completar o ritual, ela recebeu uma carta de um editor que ela havia contatado 6 meses antes e esquecido completamente. Ele estava interessado não no seu trabalho de ilustração, mas em suas ideias espirituais. Queria que ela escrevesse artigos para uma nova revista. O pagamento adiantado que ofereceu cobriu não apenas seu aluguel atrasado, mas também o tratamento do irmão. Mas a Porta Dourada não parou aí. 2 semanas depois, Florence foi convidada para dar sua primeira palestra sobre metafísica em um pequeno grupo de estudos. Daquele grupo vieram mais convites. Daqueles convites vieram mais oportunidades. Em 6 meses, Florence Scovel Shinn havia se transformado de uma ilustradora falida em uma das professoras espirituais mais procuradas de Nova York. E tudo começou quando ela parou de tentar forçar as portas erradas e pediu para ver a Porta Dourada. Foi em uma dessas palestras, em outubro de 1920, que Florence ensinou publicamente o ritual da Porta Dourada pela primeira vez. Havia cerca de 50 pessoas na sala naquela noite. Uma delas era Mrs. Eleanor, que 3 anos depois ensinaria o ritual a Robert Mitchell. Florence estava no pequeno palco improvisado, usando seu vestido azul marinho favorito, seus olhos brilhando com a paixão de quem descobriu uma verdade profunda. Quantos de vocês, ela perguntou à audiência, estão batendo em portas que simplesmente não querem abrir? Estão se machucando, se cansando, se desesperando, tentando forçar portas que Deus fechou? Quase todas as mãos se levantaram. Florence sorriu com compaixão. Eu também estava. Eu estava batendo tão forte em certas portas que meus punhos estavam sangrando. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus fecha portas para nos proteger. Ele fecha portas porque há uma porta melhor. Sempre há uma porta dourada. Ela pegou um giz e desenhou um diagrama simples no quadro negro. Imaginem um corredor. Vocês estão no começo desse corredor e podem ver várias portas. Portas que fazem sentido para vocês. A porta do emprego que vocês querem. A porta do relacionamento que vocês desejam. A porta da casa dos sonhos. A porta da cura. E vocês batem nessas portas, mas elas não abrem. Ou abrem um pouco e depois se fecham na sua cara. As pessoas na audiência sentiram. Elas conheciam essa frustração intimamente. Mas o que vocês não percebem, Florence continuou, é que há uma porta no final do corredor que vocês nem estão vendo. Uma porta que está não apenas destrancada, mas entreaberta, esperando. E essa porta leva a algo muito melhor do que qualquer coisa que vocês estavam pedindo. Mas vocês não a veem porque estão ocupados demais batendo nas portas óbvias. Mrs. Eleanor, sentada na 3ª fileira, estava inclinada para frente, absorvendo cada palavra. O ritual da Porta Dourada. Florence disse, sua voz ficando mais suave, mas mais intensa. É sobre treinar seus olhos espirituais para ver a porta certa. É sobre pedir a Deus para te mostrar não o que você pensa que quer, mas o que Ele sabe que você precisa. É sobre confiar que há sempre, sempre, uma porta dourada esperando por você, mesmo quando todas as outras portas parecem fechadas. Florence então ensinou o ritual exato que ela havia desenvolvido. Explicou cada passo, cada palavra, cada princípio espiritual por trás dele. E fez todos na sala prometerem uma coisa: que quando o ritual funcionasse, quando a porta dourada se abrisse e o impossível fluísse através dela, eles passariam o ensinamento adiante. Mrs. Eleanor fez essa promessa naquela noite. E 3 anos depois, cumprindo-a, ela ensinou o ritual a Robert Mitchell. Robert, que estava a 3 dias de perder tudo. Robert, que não tinha mais portas para bater. Robert, que estava prestes a descobrir que às vezes quando você está no fundo do poço, é porque Deus está prestes a mostrar a porta mais importante da sua vida. Mrs. Eleanor
abriu o livro de Florence na página marcada e começou a explicar o ritual a Robert. Sua voz era calma, mas havia uma intensidade nela que Robert nunca tinha ouvido antes. Era a voz de alguém que sabia, por experiência própria, que o que estava prestes a ensinar era real. O ritual da Porta Dourada tem 5 passos. Eleanor começou. 5 passos que você vai fazer uma vez por dia, todos os dias até a porta se abrir. Pode ser 3 dias, pode ser 3 semanas, mas ela sempre abre, Robert. Sempre. Desde que você faça corretamente e com fé verdadeira. Robert puxou uma cadeira e sentou-se mais perto, pegando papel e caneta para anotar. Ele tinha 3 dias. Apenas 3 dias. Mas algo na forma como meses. Eleanor falava, fez uma pequena chama de esperança acender no seu peito. Primeiro passo, Eleanor disse. Você precisa parar de bater nas portas que estão fechadas. Literalmente e simbolicamente, Florence chamava isso de rendição das portas erradas. Você precisa fazer uma lista de todas as portas que você está tentando forçar. Todas as soluções que você está tentando fazer funcionar, mas que não estão funcionando. E você precisa conscientemente desistir delas. Robert franziu a testa. Mas eu tentei tudo. Como vou parar de tentar? Porque enquanto você está desperdiçando energia batendo em portas trancadas, Eleanor explicou pacientemente. Você não tem energia nem atenção para ver a Porta Dourada quando ela aparecer. Você precisa fazer espaço. Precisa criar vazio para que algo novo possa entrar. Ela continuou. Então você vai escrever. Eu desisto de forçar estas portas e listar cada uma. Por exemplo, para você pode ser: desisto de conseguir empréstimo no banco. Desisto de vender meus móveis. Desisto de cada solução que tentei e falhou. Você está dizendo ao universo: eu reconheço que essas não são as portas certas e eu paro de desperdiçar minha energia nelas. Segundo passo, ela virou a página do livro. É o decreto da Porta Dourada. Florence tinha palavras específicas que ela usava. E essas palavras têm poder porque foram testadas. Você vai dizer em voz alta, com convicção: existe uma porta dourada para mim? Uma porta que Deus já abriu? Uma porta que leva à solução perfeita. Eu não posso vê-la ainda, mas confio que ela existe. E eu peço que meus olhos espirituais sejam abertos para vê-la. Robert escrevia furiosamente, tentando capturar cada palavra. Terceiro passo. Eleanor continuou. É o mais importante. É chamado de vigilância ativa. Florence ensinava que depois que você faz o decreto, você precisa ficar atento, porque a Porta Dourada quase nunca aparece da forma que você espera. Pode ser uma conversa casual. Pode ser um pensamento que surge do nada. Pode ser um encontro aparentemente acidental. Pode ser uma carta, um telefonema, um sonho. Você precisa estar atento a tudo. Durante o dia, ela disse, tocando no braço de Robert para enfatizar. Você vai parar várias vezes e perguntar: Deus, é isso? É essa a Porta Dourada? Você vai trazer sua mente de volta para essa pergunta constantemente, porque a porta pode se abrir a qualquer momento, e se você não estiver prestando atenção, pode perder. Quarto passo. Eleanor virou mais uma página. É a ação inspirada. Quando você sentir um impulso, uma intuição, uma vontade de fazer algo que normalmente não faria, mesmo que pareça não fazer sentido lógico, você precisa obedecer. Porque às vezes Deus abre a Porta Dourada, mas você precisa caminhar até ela. A porta não vem até você. Por exemplo, ela disse, Florence contou a história de um homem que precisava de dinheiro urgentemente. Ele fez o ritual e no terceiro dia teve um impulso inexplicável de ir a uma livraria do outro lado da cidade. Não fazia sentido. Ele não tinha dinheiro para livros, mas ele obedeceu o impulso. Nessa livraria, ele encontrou um antigo colega de escola que acabou oferecendo exatamente o trabalho que ele precisava. Se ele tivesse ignorado o impulso por parecer ilógico, teria perdido a Porta Dourada.
Robert estava fascinado agora, completamente absorto. E o quinto passo? Ele perguntou. Gratidão antecipada, Eleanor disse com um sorriso. Antes de dormir cada noite você vai agradecer, como se a porta dourada já tivesse se aberto. Você vai dizer, obrigado por me mostrar a porta dourada. Obrigado por ela já estar aberta. Obrigado pela solução perfeita que já está a caminho. Você agradece no tempo presente, não no futuro, como se já fosse realidade. Ela fechou o livro e olhou diretamente nos olhos de Robert. Esses 5 passos. Uma vez por dia, todos os dias. E você precisa fazer uma coisa muito importante. Você não pode ficar obcecado com o como. Você não pode ficar tentando descobrir de onde os $2.000 virão. Isso é tentar controlar qual porta Deus abre. Sua única tarefa é confiar que a porta existe e estar atento para vê-la quando aparecer. Robert olhou para suas anotações. Parecia simples demais para funcionar. Mas então olhou para Mrs. Eleanor, para a paz inexplicável no seu rosto, para a certeza nos seus olhos. Como funcionou para você? Ele perguntou. Quando você fez o ritual há 20 anos? Eleanor sorriu e seus olhos ficaram distantes com a lembrança. Eu era viúva há 3 meses. Meu marido não deixou o seguro de vida. Eu tinha 3 filhos pequenos e não tinha profissão. Eu estava a 1 semana de ser despejada. Não havia absolutamente nenhuma solução visível. Eu fui àquela palestra de Florence como último recurso, porque uma amiga me arrastou. Quando Florence ensinou o ritual da porta dourada, ela continuou. Eu comecei naquela mesma noite. Fiz os 5 passos todos os dias. No 4º dia, eu estava caminhando para a casa da igreja e vi um anúncio em uma janela. Uma família rica procurava governanta. Normalmente eu nunca teria considerado. Eu tinha orgulho, sabe? Achava que trabalho doméstico estava abaixo de mim, mas algo me impulsionou a bater naquela porta. E sabe o que aconteceu? Eleanor perguntou, seus olhos brilhando. A família não só me contratou, mas quando descobriram minha situação, me ofereceram a casa de hóspedes deles para morar de graça com meus filhos. Pagavam um salário generoso e, mais importante, a senhora da casa se tornou minha mentora. Ela me ensinou sobre investimentos, sobre negócios. 10 anos depois, eu tinha economias suficientes para comprar meu próprio prédio. Este prédio onde moramos agora. Robert estava boquiaberto. Tudo por causa do ritual? Não. Eleanor corrigiu gentilmente. Por causa de Deus. O ritual é apenas uma ferramenta para alinhar você com o que Deus já preparou. A porta dourada já estava lá. Eu só não estava vendo porque estava ocupada tentando forçar outras portas. Tentando conseguir empréstimos que ninguém me daria. Tentando vender coisas que ninguém queria comprar. Mas a porta certa, a porta que Deus havia aberto, era uma que eu nunca teria considerado por orgulho e preconceito. Eu precisava do ritual para abrir meus olhos. Robert olhou para suas anotações de novo, depois para a pilha de contas na mesa. Terça-feira à noite. Ele tinha até sexta-feira. 3 dias. Ele respirou fundo. Eu vou fazer, ele disse. A partir de agora. Eleanor se levantou e colocou a mão no ombro dele. Então vamos começar agora. Juntos. Eu vou te guiar pela primeira vez. Eles limparam a mesa da cozinha, empurrando todas as contas para o lado. Eleanor acendeu uma vela que trouxe de seu apartamento. A vela não é obrigatória, ela explicou, mas Florence dizia que ajuda a criar um espaço sagrado. Ajuda você a lembrar que este não é um momento comum. É um momento de conexão com o divino. Robert pegou papel limpo e caneta. Primeiro passo, Eleanor lembrou. Rendição das portas erradas. Robert começou a escrever. Eu desisto de forçar estas portas. E então listou tudo. Desisto de conseguir empréstimo no banco. Desisto de pedir dinheiro a pessoas que não têm para dar. Desisto de vender meus móveis por nada. Desisto de tentar fazer meu negócio falido funcionar. Desisto de todas as soluções que tentei e falharam.
Desisto de tentar descobrir sozinho como resolver isso. À medida que escrevia cada linha, Robert sentiu algo estranho acontecer. Era como se cada palavra estivesse tirando um peso de suas costas. Ele estava tão acostumado a carregar o fardo de encontrar solução que o ato de desistir, de render, era quase fisicamente libertador. Agora leia em voz alta, Eleanor instruiu. Declare sua rendição. Robert leu, sua voz tremendo no começo, mas ficando mais firme a cada linha. Quando terminou, Eleanor disse: agora rasgue o papel, destrua-o, simbolize que você está liberando essas portas completamente. Robert rasgou o papel em pedaços pequenos e os jogou no lixo. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu que podia respirar completamente. Segundo passo, Eleanor disse: o decreto da porta dourada, olhe para a vela. Deixe a chama representar a luz de Deus guiando você e diga as palavras. Robert olhou para a pequena chama dançante, respirou fundo e disse: existe uma porta dourada para mim, uma porta que Deus já abriu, uma porta que leva à solução perfeita. Eu não posso vê-la ainda, mas confio que ela existe. E eu peço que meus olhos espirituais sejam abertos para vê-la. As palavras saíram com mais emoção do que ele esperava. No final, sua voz estava quebrada. De novo, Eleanor disse gentilmente. 3 vezes, cada vez com mais convicção. Robert repetiu. Na terceira vez, ele não estava mais lendo as anotações. Estava dizendo de coração. E quando terminou, havia lágrimas em seus olhos. Terceiro passo, Eleanor continuou. Vigilância ativa. Isso você vai fazer o dia todo amanhã. Mas agora apenas declare sua intenção. Diga: eu estarei atento. Eu verei a porta dourada quando ela aparecer. Eu não perderei minha oportunidade. Robert repetiu, limpando as lágrimas do rosto. Quarto passo, Eleanor disse. Ação inspirada, declare. Eu obedecerei cada impulso divino. Eu confiarei na orientação que vier, mesmo que não faça sentido lógico. Eu terei coragem de caminhar através da porta dourada quando ela se abrir. Robert declarou, sentindo algo se acender dentro dele. Não era exatamente esperança ainda. Era mais como vontade. Vontade de tentar. Vontade de acreditar. Quinto e último passo, Eleanor disse sorrindo. Gratidão antecipada. Florence sempre dizia que gratidão é a chave que destrava todas as portas. Então agora olhe para a vela e agradeça como se já tivesse acontecido. Robert respirou fundo e começou. Obrigado por me mostrar a porta dourada. Obrigado por ela já estar aberta. Obrigado pela solução perfeita que já está a caminho. Obrigado por nunca me abandonar. Obrigado por ter um plano melhor do que o meu. Obrigado por cuidar da casa da minha mãe. Obrigado por me resgatar. No final, ele estava chorando abertamente. Não de tristeza, mas de algo que ele não experimentava há tanto tempo que quase não reconhecia. Alívio. Alívio de não estar mais sozinho carregando isso. Eleanor deixou-o chorar por alguns minutos, sua mão gentil em seu ombro. Quando ele finalmente se acalmou, ela disse: agora você apaga a vela e vai dormir. E amanhã de manhã você faz tudo de novo. E fica atento, porque a porta dourada está prestes a aparecer, Robert. Eu sei disso tão certamente quanto sei meu próprio nome. Robert apagou a vela e olhou para Mrs. Eleanor através da fumaça que subia. E se não funcionar? Ele perguntou, e havia tanto medo na sua voz. E se eu tiver fé e ainda assim perder tudo? Eleanor segurou seu rosto entre suas mãos enrugadas. Robert, me escute. Eu vi esse ritual funcionar dezenas de vezes. Florence viu funcionar centenas de vezes. Não funciona porque a gente força. Funciona porque a gente para de forçar. A porta dourada já existe. Deus já a abriu. Tudo o que você precisa fazer é parar de olhar na direção errada. Ela pegou suas coisas para ir embora, mas parou na porta.
uma última coisa que Florence sempre dizia. Às vezes a porta dourada não te dá o que você acha que quer. Ela te dá o que você realmente precisa. E quase sempre, o que você precisa é muito melhor do que o que você queria. Depois que Eleanor saiu, Robert ficou sentado na cozinha por um longo tempo, olhando para a fumaça que ainda subia da vela apagada. 3 dias. Ele tinha 3 dias para um milagre. Ele olhou para suas anotações do ritual, para as 5 etapas escritas com sua letra trêmula. Parte dele ainda achava que era loucura, que era ilusão, que ele deveria estar usando esses 3 dias para tentar algo prático, não fazendo rituais espirituais. Mas outra parte dele, uma parte que havia sido silenciada por semanas de desespero, sussurrava: e se for real? E se realmente houver uma porta que você não está vendo? Robert foi para a cama naquela noite com as palavras do decreto ecoando em sua mente. Existe uma porta dourada para mim, uma porta que Deus já abriu. Ele adormeceu repetindo essas palavras como um mantra, como uma oração, como uma âncora em um mar de incerteza, e enquanto dormia, ele sonhou. Sonhou que estava em um corredor longo, exatamente como Florence havia descrito. Havia portas ao longo do corredor, todas fechadas, todas cinzas. Ele caminhava pelo corredor, seus passos ecoando, e cada porta que passava tinha uma placa. Uma dizia banco, outra empréstimo, outra venda rápida. Todas portas que ele havia tentado, todas trancadas. Mas no final do corredor, quase escondida no canto, havia uma porta diferente. Ela brilhava com luz dourada e estava entreaberta, apenas esperando que ele a empurrasse. Robert caminhou até ela no sonho, seu coração batendo forte. Colocou a mão na maçaneta dourada quente e empurrou. A porta se abriu completamente, e a luz que saiu dela era tão brilhante que ele acordou. Era quarta-feira de manhã. O sol estava nascendo. Robert olhou para o teto por um longo momento, lembrando do sonho, sentindo a sensação da maçaneta dourada ainda em sua palma. 2 dias. Ele tinha 2 dias. Levantou-se, lavou o rosto e voltou para a mesa da cozinha. Acendeu a vela de novo, pegou suas anotações e começou o ritual pela 2ª vez. Primeiro passo. Ele não precisava mais escrever a lista de portas erradas. Ele já as havia rendido na noite anterior, mas repetiu em voz alta: eu mantendo minha rendição. Eu não volto a bater nas portas erradas. Eu confio que há uma porta melhor. Segundo passo, o decreto. Dessa vez, sua voz estava mais firme. Existe uma porta dourada para mim. Uma porta que Deus já abriu. Uma porta que leva à solução perfeita. Eu não posso vê-la ainda, mas confio que ela existe. E eu peço que meus olhos espirituais sejam abertos para vê-la. Terceiro passo. Vigilância ativa. Hoje, Robert disse em voz alta: eu estarei atento a tudo. Cada conversa, cada pensamento, cada impulso, cada aparente coincidência. Eu não perderei a porta dourada quando ela aparecer. Quarto passo. Eu obedecerei cada orientação divina, mesmo que pareça não fazer sentido. Quinto passo. Obrigado pela porta dourada que já está aberta. Obrigado pela solução que já está a caminho. Robert apagou a vela e olhou pela janela. A rua lá embaixo estava acordando. Pessoas indo para o trabalho. Vida normal continuando. Ele não tinha trabalho para ir. Não tinha nada planejado para aquele dia. Nada exceto vigilância. Nada exceto estar atento. Ele tomou café simples e se vestiu. E então, sem saber por quê, teve um impulso de sair, de caminhar. Não para lugar nenhum específico, apenas caminhar. Normalmente ele teria ignorado, teria ficado em casa, ansioso, verificando o correio obsessivamente, fazendo contas que não fechavam. Mas ele lembrou do quarto passo. Ação inspirada. Obedecer impulsos mesmo que não façam sentido. Então Robert Mitchell
colocou seu casaco, saiu do apartamento e começou a caminhar pelas ruas de Boston em uma manhã fria de quarta-feira, sem destino, sem plano, apenas confiando que seus pés sabiam para onde ir. Ele não sabia ainda, mas aquela caminhada o levaria diretamente até a Porta Dourada. E quando ele a visse, quando ela finalmente se revelasse, seria tão óbvia, tão perfeitamente orquestrada, que ele saberia sem sombra de dúvida que Deus estava dirigindo cada passo. Robert caminhou sem rumo por quase 1 hora. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco para proteger do frio de outubro. Suas pernas o levavam por ruas que ele conhecia há anos, mas hoje tudo parecia diferente. Ele estava prestando atenção de uma forma que nunca havia prestado antes. Cada placa, cada janela, cada rosto que passava. Ele estava praticando o terceiro passo, vigilância ativa. E a cada esquina que virava, ele perguntava silenciosamente: é aqui? É esta a Porta Dourada? Mas nada parecia extraordinário. Apenas Boston em uma manhã comum de meio de semana. Robert estava começando a sentir que talvez tivesse interpretado errado o impulso de sair quando seus pés o levaram para uma parte da cidade que ele raramente visitava. Era um bairro mais antigo, com lojas pequenas e prédios de tijolos desgastados. Ele estava prestes a virar e voltar quando viu algo que fez seus pés pararem. Uma pequena loja de antiguidades que ele nunca havia notado antes. Ou talvez sempre tivesse estado ali e ele nunca a havia realmente visto. A vitrine estava empoeirada, cheia de objetos aleatórios. Relógios antigos, louças, livros velhos, ferramentas enferrujadas. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Na porta da loja havia uma placa escrita à mão. Procura-se marceneiro para restauração de móveis antigos. Salário negociável. Perguntar por Sr. Whitmore. Robert ficou congelado na calçada. Marceneiro. Ele era marceneiro. Mas seu negócio havia falido. Ele havia desistido dessa porta, não havia? Isso não poderia ser a Porta Dourada. Era óbvio demais. Era exatamente o que ele fazia. Ele começou a se afastar, mas então ouviu a voz de Mrs. Eleanor em sua mente. A Porta Dourada quase nunca aparece da forma que você espera. E então outra voz, mais profunda, mais insistente. Entre. Robert olhou para a placa de novo. Algo dentro dele dizia que era importante, que isso era diferente. Ele respirou fundo, sussurrou: por favor, que seja esta, e empurrou a porta. Um sininho tocou quando ele entrou. A loja era maior por dentro do que parecia por fora, abarrotada de móveis antigos, candelabros, espelhos, objetos de todas as épocas empilhados sem muita ordem. O cheiro era de madeira velha, poeira e história. Um homem surgiu dos fundos da loja. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos afiados e espertos. Usava um colete antiquado e carregava uma lupa na mão. Posso ajudá-lo? Ele perguntou, e sua voz tinha o sotaque refinado de alguém educado. Eu vi a placa, Robert disse apontando para a porta. Sobre o marceneiro. O homem, Sr. Whitmore, presumivelmente, o examinou de cima a baixo com olhos críticos. Você é marceneiro? Sou, Robert disse, e depois se corrigiu com honestidade dolorosa. Era. Meu negócio fechou há alguns meses. Whitmore assentiu lentamente. A crise atingiu muita gente boa. Ele gesticulou para Robert segui-lo. Venha, quero te mostrar algo. Eles foram para os fundos da loja, através de uma porta que levava um grande espaço de trabalho. E ali, Robert viu algo que fez seu coração acelerar. Havia peças de mobília por toda parte. Cadeiras quebradas, mesas com pernas faltando, armários com portas caindo, cômodas com gavetas emperradas. Mas não eram móveis comuns. Eram antiguidades, peças de verdadeira qualidade e artesanato.
Eu compro essas peças em leilões, propriedades sendo liquidadas, esse tipo de coisa, Whitmore explicou. Mas não tenho habilidade para restaurá-las adequadamente. Preciso de alguém que entenda de madeira de verdade. Alguém que respeite o artesanato antigo. Ele pegou uma cadeira quebrada e a mostrou para Robert. Esta cadeira, por exemplo, século XVIII, carvalho legítimo, trabalho de entalhamento incrível, mas a perna está quebrada e várias juntas precisam ser refeitas. Você conseguiria trabalhar com algo assim? Robert pegou a cadeira das mãos dele e a examinou cuidadosamente. Seus dedos traçaram o entalhe, sentiram o peso da madeira, identificaram o problema nas juntas. Era trabalho fino, trabalho delicado, exatamente o tipo de trabalho que ele amava fazer, mas que seu negócio nunca conseguiu cobrar apropriadamente. Consigo, Robert disse, e havia confiança em sua voz pela primeira vez em meses. Consigo restaurar isso perfeitamente. Foi assim que aprendi marcenaria com meu pai, trabalhando com peças antigas. Whitmore sorriu. Pensei que fosse o caso quando você pegou a cadeira. A forma como você a segurou. Você não a viu como madeira quebrada. Você a viu como arte que precisa de cuidado. Ele levou Robert por todo o espaço, mostrando dezenas de peças que precisavam de restauração. E com cada peça, Robert sentia algo acordar dentro dele. Não era apenas trabalho, era propósito, era paixão. Era voltar ao que ele realmente amava antes de tentar transformar em negócio e perder a alegria no processo. Quanto você pagaria? Robert finalmente perguntou, tentando manter a esperança controlada. Whitmore coçou o queixo pensativamente. Depende da qualidade do seu trabalho. Mas eu estava pensando em um arranjo. Você restaura peças para mim, eu pago por peça concluída. Quanto melhor a restauração, maior o preço que consigo vender, maior a sua comissão. Ele pegou um caderno e começou a calcular. Tenho aqui pelo menos 50 peças que precisam de trabalho imediato. Algumas simples, outras complexas. Se você trabalhar rápido, mas com qualidade, e se as peças venderem pelos preços que acho que vão vender, você poderia fazer facilmente. Ele escreveu um número no papel e mostrou para Robert. Os olhos de Robert se arregalaram. Por mês? Ele perguntou, sua voz mal saindo. Por mês? Whitmore confirmou. E isso é só o começo. Tenho conexões com colecionadores, museus, casas ricas que estão sempre procurando restauradores qualificados. Se você for bom quanto acho que é, posso te indicar. Você poderia construir uma reputação. Robert estava tentando processar. Era mais dinheiro do que ele ganhava quando tinha seu próprio negócio. Muito mais. Mas então a realidade caiu sobre ele como água fria. Sr. Whitmore, isso tudo é maravilhoso, mas eu preciso ser honesto com você. Eu estou em uma situação financeira terrível. Vou perder minha casa em 2 dias se não conseguir $2.000. Eu não posso esperar 1 mês para ser pago. Ele esperava ver o interesse de Whitmore morrer. Esperava que o homem recuasse, não querendo se envolver com alguém tão desesperado. Mas em vez disso, Whitmore ficou em silêncio por um momento, estudando Robert. Você é honesto, Whitmore finalmente disse. Muitos homens teriam escondido isso, tentado conseguir o trabalho primeiro e depois inventar desculpas. Eu aprecio honestidade. Ele caminhou até uma mesa antiga e sentou-se na borda. Deixa eu te fazer uma proposta. Eu te dou um adiantamento de $2.000 hoje. Você usa para salvar sua casa. Em troca, você trabalha para mim pelos próximos 3 meses restaurando essas peças. O adiantamento é descontado do seu pagamento mensal. Robert não podia acreditar no que estava ouvindo. Você me daria $2.000 hoje? Mas você mal me conhece. Verdade, Whitmore disse com um pequeno sorriso. Mas eu conheço pessoas. Passei 50 anos comprando e vendendo antiguidades.
Você aprende a ler as pessoas ou perde tudo. E eu vejo em você um homem que valoriza artesanato, que foi criado com integridade, que está em situação difícil, não por preguiça ou desonestidade, mas por circunstâncias. Esse é exatamente o tipo de pessoa que quero trabalhando com peças valiosas. Ele estendeu a mão. Então, temos um acordo? Robert olhou para a mão estendida. Suas próprias mãos tremiam. Isso era real? Isso estava realmente acontecendo? 2 horas atrás, ele estava sentado em sua cozinha fazendo o ritual, pedindo para ver a porta dourada. E agora estava aqui, com a solução exata que ele precisava sendo oferecida por um completo estranho. A porta dourada, ele sussurrou, tão baixo que Whitmore quase não ouviu. Desculpe? Whitmore perguntou. Robert balançou a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos. Nada. Sim, temos um acordo. Ele pegou a mão de Whitmore e apertou firmemente. Whitmore sorriu amplamente. Excelente. Deixa eu buscar o dinheiro. Eu sempre mantenho um fundo para emergências e oportunidades. Vai levar alguns minutos. Enquanto Whitmore desaparecia em um escritório nos fundos, Robert ficou parado no meio daquele espaço cheio de móveis antigos, tentando processar o que acabava de acontecer. Tinha sido tão rápido, tão fácil, tão perfeitamente orquestrado. Ele pensou em todas as portas que havia tentado forçar, o banco que recusou seu empréstimo, os amigos que não tinham dinheiro para emprestar, as tentativas desesperadas de vender seus próprios móveis por nada. Todas portas erradas, todas fechadas. E ele havia desperdiçado tanta energia, tanto tempo, tanto desespero batendo nelas. Mas esta porta estava aberta o tempo todo, esperando. Ele só precisava parar de olhar para as portas óbvias e permitir que Deus o guiasse para a certa. Whitmore voltou com um envelope. $2.000, ele disse, entregando para Robert. Contados. E aqui está um contrato simples que escrevi. Nada complicado. Apenas o básico do nosso acordo. Leia e, se estiver satisfeito, assine. Robert leu o contrato com mãos ainda tremendo. Era justo. Mais do que justo. Era generoso. Ele assinou com uma caneta que Whitmore ofereceu. Sua assinatura um pouco trêmula. Quando você pode começar? Whitmore perguntou. Amanhã. Robert disse imediatamente. Hoje eu preciso ir ao banco pagar minha hipoteca, mas amanhã de manhã estou aqui, pronto para trabalhar. Perfeito, Whitmore disse, batendo em suas costas. Bem-vindo a bordo, Robert. Acho que esta vai ser uma parceria muito frutífera para ambos. Robert saiu da loja de antiguidades em estado de choque. Ele segurava um envelope com $2.000 contra o peito, andando pelas ruas de Boston como se estivesse flutuando. As pessoas passavam por ele, indo sobre suas vidas normais, sem ideia de que um milagre havia acabado de acontecer. Ele foi direto ao banco. Pagou toda a hipoteca atrasada. Recebeu o recibo confirmando que sua casa estava segura. E então, finalmente, permitiu que as lágrimas caíssem. Ali mesmo, na calçada em frente ao banco, ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio tão profundo que era quase doloroso. Quando chegou em casa naquela tarde, Mrs. Eleanor estava varrendo a entrada do prédio. Ela olhou para o rosto de Robert e imediatamente soube. Ela se abriu, ela disse, não uma pergunta, mas uma declaração. A porta dourada se abriu. Robert não conseguiu falar. Apenas assentiu, lágrimas ainda nos olhos. Eleanor deixou a vassoura cair e o abraçou ali mesmo na rua. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que Deus tinha um plano melhor. Naquela noite, Robert fez o ritual de novo, mas desta vez era diferente. Desta vez, quando chegou ao 5º passo, a gratidão antecipada não era mais antecipada. Era gratidão real, tangível, por algo que havia acontecido.
Obrigado por me mostrar a porta dourada, ele disse, olhando para a vela acesa. Obrigado por ela ter estado aberta o tempo todo, esperando que eu parasse de olhar para o lugar errado. Obrigado por Sr. Whitmore. Obrigado por essa oportunidade que é melhor do que qualquer coisa que eu tentei forçar. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu quase desisti de você. Ele continuou fazendo o ritual todos os dias, mesmo depois que a crise imediata passou, porque percebeu que não era apenas sobre encontrar uma porta uma vez. Era sobre viver em estado constante de vigilância para as portas que Deus estava abrindo. Era sobre confiar que sempre, sempre haveria uma porta dourada quando ele precisasse. E havia. Nos 3 meses seguintes, trabalhando para Whitmore, Robert não apenas restaurou móveis. Ele redescobriu sua paixão. Ele reconectou com o motivo pelo qual escolheu ser marceneiro em primeiro lugar. Não era sobre dinheiro ou negócio, era sobre arte. Era sobre honrar a beleza que outros haviam criado gerações atrás. Sua reputação cresceu. Whitmore começou a indicá-lo para outros colecionadores. Museus começaram a procurá-lo para restaurações especiais. Em 6 meses, Robert estava ganhando mais do que jamais sonhou. Mas o mais importante, ele estava feliz. Ele acordava todos os dias ansioso para trabalhar, não por obrigação, mas por alegria. 1 ano depois daquele dia em que Mrs. Eleanor o ensinou o ritual da porta dourada, Robert estava em sua cozinha, a mesma cozinha onde havia sentado desesperado, olhando para contas que não podia pagar. Mas agora a mesa estava limpa, as contas pagas, e havia algo novo na mesa, um livro. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, por Florence Scovel Shinn. O mesmo livro que Mrs. Eleanor havia mostrado para ele. Ele tinha comprado sua própria cópia, já gasto de tanto ler e reler. Havia uma batida na porta. Robert abriu e encontrou um homem jovem, talvez 25 anos, com olhos desesperados e ombros curvados pelo peso de problemas invisíveis. Sr. Mitchell? O homem perguntou hesitante. Mrs. Eleanor disse que você poderia... que talvez você pudesse me ajudar. Eu estou em uma situação difícil e ela disse que você entenderia. Robert olhou para o jovem e viu a si mesmo 1 ano atrás, desesperado, sem esperança, batendo em todas as portas erradas. Ele sorriu e abriu a porta completamente. Entre, ele disse. Deixa eu fazer um chá. E então vou te contar sobre algo chamado a Porta Dourada. E enquanto o jovem entrava, Robert pegou o livro de Florence da mesa, porque ele havia feito uma promessa, assim como Mrs. Eleanor havia feito, assim como Florence havia pedido. Quando a Porta Dourada se abrisse e o impossível fluísse através dela, você passava o ensinamento adiante. Você ajudava o próximo a ver a porta que eles estavam perdendo, porque é assim que milagres funcionam. Eles não param com você. Eles se espalham, de pessoa para pessoa, de coração quebrado para coração quebrado, de desesperado para desesperado, até que finalmente, eventualmente, o mundo inteiro saiba que não importa quão fechadas as portas óbvias pareçam, sempre, sempre há uma porta dourada esperando. Você só precisa parar de bater nas portas erradas tempo suficiente para vê-la. Mas a história não termina com Robert, assim como não terminou com Mrs. Eleanor, porque o ritual da Porta Dourada que Florence Scovel Shinn ensinou naquela noite de outubro de 1920 continuou se espalhando, de pessoa para pessoa, de geração para geração, atravessando décadas, atravessando oceanos, chegando a lugares que Florence nunca poderia ter imaginado. Vamos voltar para Florence por um momento. Para entender o verdadeiro poder do que ela descobriu, você precisa saber o resto da sua história, porque a Porta Dourada que se abriu para ela naquele inverno de 1919 não foi apenas sobre dinheiro para salvar seu irmão. Foi sobre algo muito maior. Quando Florence fez aquele primeiro ritual da Porta Dourada,
Quando ela parou de tentar forçar sua carreira de ilustradora e pediu a Deus para mostrar a porta certa, ela não tinha ideia de onde isso a levaria. A carta do editor que ofereceu trabalho de escrita foi apenas o começo. Aquilo foi a primeira porta. Mas atrás daquela porta havia outras portas. E atrás daquelas, ainda mais. Florence começou escrevendo artigos sobre metafísica para revistas pequenas. Mas as pessoas que liam seus artigos começaram a procurá-la. Queriam mais. Queriam ouvir ela falar. E assim começaram os grupos de estudo em sua sala de estar. 5 pessoas no começo, depois 10, depois 20, depois 50. E enquanto ensinava, Florence percebia algo extraordinário. Ela tinha um dom para pegar conceitos espirituais complexos e torná-los simples, práticos, aplicáveis. Ela não falava em termos vagos ou abstratos. Ela dava ferramentas reais, rituais reais, palavras reais que as pessoas podiam usar imediatamente. O ritual da Porta Dourada foi um dos mais poderosos que ela ensinou. E cada pessoa que o aprendeu e viu funcionar se tornava um testemunho vivo. Eles contavam para outros, ensinavam para amigos, e o ritual se espalhava como ondas em um lago. Em 1925, 5 anos após descobrir o ritual, Florence havia se tornado uma das professoras metafísicas mais conhecidas de Nova York. Suas palestras lotavam salões. Pessoas viajavam de outros estados para ouvi-la. E em 1925, ela finalmente publicou seu livro, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, compilando todos os seus ensinamentos, incluindo o ritual da Porta Dourada. O livro foi um sucesso imediato, não porque Florence era famosa, ela não era, mas porque as pessoas que liam aplicavam os ensinamentos e viam resultados, e então contavam para 10 outras pessoas, que contavam para 10 outras, que contavam para 10 outras. Florence escreveu mais 3 livros nos anos seguintes. Continuou ensinando até sua morte em 1940, e quando morreu aos 62 anos, ela deixou um legado que continua vivo até hoje. Milhões de pessoas ao redor do mundo leram seus livros, aplicaram seus rituais, viram portas douradas se abrirem em suas próprias vidas. E o mais bonito? Florence nunca ficou rica com isso. Ela vivia confortavelmente, sim, mas ela nunca acumulou riqueza, porque ela entendia algo profundo. A Porta Dourada não era sobre acumulação. Era sobre fluxo. Era sobre ser um canal, através do qual as bênçãos fluem, não uma represa que as segura. Agora vamos avançar no tempo. Vamos para os dias de hoje, porque o ritual da Porta Dourada ainda está funcionando. Ainda está abrindo portas impossíveis. Ainda está resgatando pessoas de situações sem saída. Em algum lugar neste exato momento, há uma mulher sentada à mesa da cozinha, olhando para contas que não pode pagar, exatamente como Robert estava. Há um homem que acabou de perder o emprego e não sabe como vai sustentar sua família. Há uma mãe solteira que está a dias de ser despejada. Há um jovem que acabou de receber um diagnóstico médico devastador e não tem seguro. Há alguém que está no fundo do poço absoluto, sem saída visível, sem esperanças. E talvez, apenas talvez, esta história chegue até essa pessoa. Talvez ela ouça sobre o ritual da Porta Dourada. Talvez ela decida tentar, mesmo sem acreditar completamente, porque não tem nada a perder. E talvez, quando ela fizer os 5 passos, quando ela parar de bater nas portas óbvias e pedir para ver a porta que Deus já abriu, talvez ela descubra o que Florence descobriu, o que Mrs. Eleanor descobriu, o que Robert descobriu, que há sempre, sempre uma porta dourada. Sempre um caminho que você não está vendo. Sempre uma solução que Deus já preparou, esperando apenas que você pare de olhar na direção errada tempo suficiente para vê-la. Deixa eu te contar mais uma história. Uma história recente, para provar que isso não é apenas algo do passado. Isso está acontecendo agora.
São Paulo, Brasil, 2023. Uma mulher chamada Ana, 38 anos, estava sentada no chão do seu apartamento vazio. Os móveis haviam sido levados pelo banco. Seu marido a havia deixado 6 meses antes, levando todas as economias. Ela tinha 2 filhas pequenas dormindo no único colchão que restava. E ela tinha 3 dias até ser despejada. Ana não era religiosa. Não acreditava em rituais. Não acreditava em nada, na verdade. Mas uma vizinha idosa, vendo sua situação desesperadora, lhe deu um livro velho. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, traduzido para português. Só leia, a vizinha disse, o capítulo sobre a Porta Dourada. O que você tem a perder? Ana leu naquela noite, mais por desespero do que por fé, e decidiu tentar. Fez os 5 passos do ritual. Rendeu as portas erradas que estava tentando forçar. Decretou a existência da Porta Dourada. Declarou que ficaria atenta, que obedeceria impulsos, que seria grata antecipadamente. No segundo dia, Ana teve um impulso estranho de verificar seu e-mail, algo que ela não fazia há semanas porque não suportava ver mais rejeições de emprego. Mas ela obedeceu o impulso. E lá estava. Um e-mail de uma empresa onde ela havia se candidatado 4 meses antes e esquecido completamente. A vaga original tinha sido preenchida, mas eles estavam abrindo uma nova posição. Queriam entrevistá-la. A entrevista foi no 3º dia. Ana não tinha roupa adequada, mas pegou emprestado da vizinha. Não tinha dinheiro para transporte, mas caminhou 3 quilômetros. Chegou suada, cansada, mas chegou. E algo na sua história, na sua honestidade sobre sua situação, na sua determinação de não desistir, mesmo quando tudo estava contra ela, tocou o gerente de contratação. Ele ofereceu o emprego no local, com salário inicial generoso. E quando Ana explicou sua situação de despejo iminente, ele autorizou um adiantamento. Ela saiu daquele escritório com um cheque suficiente para pagar o aluguel atrasado e começar de novo. Hoje, 2 anos depois, Ana tem um apartamento novo. Suas filhas estão em uma boa escola. Ela foi promovida 2 vezes. E ela mantém uma cópia gasta de O Jogo da Vida na sua mesa de cabeceira. Porque ela entende agora que aquilo que ela pensou ser coincidência ou sorte era, na verdade, a Porta Dourada. E Ana fez o que Florence pediu. Passou adiante. Ensinou o ritual para outras 3 mulheres que estavam em situações desesperadoras. E todas as 3 viram portas se abrirem. E cada uma delas passou para mais 3. E assim continua, como sempre continuou, desde aquela noite em 1919, quando Florence fez aquela oração desesperada. Então agora, deixa eu falar diretamente com você que está ouvindo isso. Talvez você esteja em uma situação difícil. Talvez não tão extrema quanto perder sua casa, mas difícil do seu próprio jeito. Talvez você esteja preso em um trabalho que odeia. Talvez você esteja em um relacionamento que não está funcionando. Talvez você esteja lutando com saúde, com dinheiro, com direção de vida. Talvez você sinta que bateu em todas as portas e todas estão fechadas. Eu quero que você entenda algo. As portas que você está vendo, as portas óbvias, as portas lógicas, essas podem realmente estar fechadas. Deus fecha portas. Ele fecha para proteger você, ele fecha porque há uma porta melhor, ele fecha porque você está olhando na direção errada, mas sempre, sempre há uma porta dourada. Uma porta que você não está vendo. Uma porta que não faz sentido lógico. Uma porta que você nunca consideraria se não parasse de forçar as óbvias. E essa porta, quando você finalmente a vê e caminha através dela, leva a algo melhor do que qualquer coisa que você estava tentando forçar. O ritual da Porta Dourada funciona não porque é mágica, funciona porque muda você. Muda onde você está olhando, muda o que você está disposto a considerar, muda sua relação com controle e confiança. E quando você muda, quando você para de tentar ser Deus e permite que Deus seja Deus, é aí que o impossível se torna possível. Os 5 passos são simples,
render as portas erradas, decretar a existência da porta dourada, vigilância ativa, ação inspirada, gratidão antecipada. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você não precisa ser espiritual, você não precisa ter fé perfeita, você só precisa estar disposto a tentar, disposto a parar de bater nas mesmas portas fechadas, disposto a considerar que talvez, apenas talvez, haja uma porta que você não está vendo. Florence Scovel. Shin morreu há mais de 80 anos, mas seu legado vive. Vive em cada pessoa que aplica seus ensinamentos e vê resultados. Vive em cada porta dourada que se abre. Vive em cada vida que é resgatada do desespero. Vive em você agora, ouvindo esta história. Porque não é coincidência que você está ouvindo isso agora. Não é acaso. Se você precisa de uma porta dourada na sua vida, se você está batendo em portas fechadas e se machucando no processo, então esta mensagem chegou até você no momento certo. Exatamente quando você precisava ouvir. A porta dourada existe. Ela já está aberta. Ela está esperando por você. Você só precisa parar de olhar para as portas erradas tempo suficiente para vê-la. E quando você a vir, quando você caminhar através dela, você descobrirá o que milhares descobriram antes de você. Que Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra melhor. Que o impossível é apenas aquilo que ainda não permitimos que Deus faça. Que milagres não são raros, eles são constantes. Nós é que não estamos prestando atenção. E que sempre, sempre, mesmo quando parece que não há saída, há uma porta dourada brilhando em algum lugar, esperando que você pare de forçar e comece a confiar. Florence Scovel Shinn deixou esse presente para o mundo. O ritual da porta dourada. Use-o. Confie nele. E quando funcionar, quando sua porta se abrir e o impossível fluir através dela, faça o que Florence pediu. Passe adiante. Ensine para alguém que está onde você estava. Ajude-os a ver a porta que eles estão perdendo, porque é assim que a luz se espalha. É assim que o desespero é vencido. É assim que milagres se multiplicam. Uma porta de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Uma história de cada vez. A sua porta dourada está esperando. A única pergunta é: você está pronto para parar de bater nas portas erradas e começar a procurar a certa?